Na presença do Senhor nós somos transformados para servir. Na presença do Senhor nós somos fortalecidos. Na presença do Senhor nós o conhecemos e conhecemos a nós mesmos. E na presença do Senhor nós somos conduzidos a uma verdadeira adoração. Resumindo mais ou menos o que falamos ontem à noite. Hoje pela manhã eu quero falar algo. O que será que a Igreja Batista em Itiúba precisa ouvir nessa manhã? E dentre tudo que nós tínhamos pensado e programado, hoje ao acordar, mais cedo do que o que eu gostaria, tinha programado o celular para 7h30, mas acordei era por volta de umas 6h20, né? Então tá bom, tá ótimo. Então fomos revisitar alguma coisa daquilo que nós tínhamos programado para esses dias festivos. E enquanto visitava os textos e buscava em Deus a direção, algo me chamou a atenção e eu gostaria de partilhar com você nessa manhã. O que a igreja precisa ouvir? E eu tenho 3 coisas. Vai parecer estranho no início, mas se acalme que nós vamos trazer a direção da palavra. A igreja precisa ouvir uma proibição. E ninguém gosta de proibições, né? Há um texto que traz uma proibição. No mesmo texto, a igreja vai precisar ouvir um conselho. E no mesmo texto, a igreja precisa ouvir que há uma promessa de Deus. Amém? Uma proibição, um conselho e uma promessa. É o que eu quero trazer para a igreja nessa manhã, baseada na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4. Abra, por favor, a palavra do nosso Deus. Filipenses, capítulo de número 4. Apenas 2 versículos, versículos 6 e 7. Filipenses 4, versos 6 e 7, que nos dizem assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio da oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Aleluia! Podemos sentar, queridos. Obrigado, Pai, por tua palavra. Amém, Jesus. Queridos, esse texto, apenas esses 2 versos, eles possuem para a gente uma riqueza grandiosa. Mas eu quero partilhar apenas essas 3 partes do texto. Uma proibição, um conselho e uma promessa. E eu quero começar com essa história. Alguém relatou em certa ocasião que um agricultor visitou uma das suas plantações no meio de um temporal. Estava caindo um terrível temporal e aquele fazendeiro foi visitar uma das suas plantações, porque estava na época da colheita. Então aquele agricultor se desesperou e disse: se essa chuva continuar, eu não sei o que será de mim, eu não consigo imaginar o tamanho do meu prejuízo. Quem planta ou já plantou ou convive com alguém que planta sabe que realmente é desesperador. Contudo, por mais que aquele homem estivesse ansioso e preocupado, ele não podia fazer nada em relação àquela situação. Pois simplesmente a tormenta, a chuva continuava. Quanto mais preocupado ou menos preocupado, a chuva não diminuía. Apesar dele estar plenamente preocupado, ele não pôde produzir sequer um raio de sol, ou dissipar uma única nuvem, ou sequer evitar que caísse sequer uma gota de água. Ele não tinha o que fazer. Por mais preocupado que ele estava, ele não foi capaz de nem produzir um raio de sol, nem impedir que uma gota sequer caísse. Pois bem,
assim somos nós. Muitas vezes nós estamos extremamente preocupados e angustiados, vivendo uma permanente ansiedade por questões que nós não temos o mínimo controle. Alguém já disse que a grande maioria dos nossos problemas, eles nem vão acontecer, só acontece na nossa mente. A grande maioria daquilo que causa ansiedade em nós, nós nem vamos vivenciar. Nós nem vamos viver de fato. A gente fica, e se acontecesse assim, se fosse desse jeito? Isso começa a produzir em nós inquietações, angústias, ansiedade, uma tristeza profunda. Esse agricultor, por mais que ele estivesse desesperado, ele não podia mudar aquela situação. Então vem para o que a Bíblia nos apresenta, porque não é o que eu penso ou o que eu faço, é o que a palavra nos apresenta. E o texto começa com uma proibição. Paulo está dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma. Irmão, Paulo não está dizendo: olha, meus queridos, estejam ansiosos com algumas coisas e com outras não. Não, ele está dizendo: não estejam ansiosos por coisa alguma, nem pela chuva, nem pelo sol, nem pela política, nem pela guerra, nem pela fome, nem pela pandemia, por nada, não estejam ansiosos por nada. Mas é fácil a gente ler, mas é difícil a gente colocar em prática. Se nós formos honestos, nem sempre é fácil não estar ansioso. Portanto, Deus conhece quem somos nós, as nossas limitações e as nossas necessidades. E essa palavra não está aqui à toa. Essa palavra tem um propósito, aliás, como toda a palavra de Deus tem propósito. A ordem para não viver ansioso partiu de alguém que tinha todas as razões para estar preocupado, desesperado, ansioso, porque ele estava preso a caminho da morte. Quando Paulo escreve essa carta, ele não estava num hotel de luxo, não estava em Dubai, nos Emirados Árabes, não estava em Nova York. Quando ele escreve essa palavra, não andeis ansiosos, estava encarcerado, esperando o dia, quem sabe, vivendo e convivendo com essa questão: que dia vai chegar a minha hora? Então quem escreve esta palavra, não andeis ansiosos por coisa alguma, tinha todas as razões humanas para estar extremamente preocupado, porque estava preso e quem sabe em breve seria morto. Mas ele escreve, consola e diz: não se preocupem, não andem ansiosos com coisa alguma. Porque uma coisa é fácil, eu estar com minha vida tudo bem, e eu dizer: não se preocupe, você com sua vida toda, né, fora do lugar. Eu disse: não se preocupe. Aí você olha para mim e diz: está bem, você está tudo bem na sua vida. Outra coisa é alguém que está vivendo o pior da situação humana, porque as prisões daquela época, bem como hoje, nenhuma prisão é boa, mas naquele tempo ainda mais as condições eram péssimas. Imagine alguém que está nessa condição de escrever: não andeis ansiosos com coisa alguma. Paulo não estava preocupado com o seu futuro. Sabe por quê? Porque ele tinha plena convicção de que nada acontece por acaso, nada aconteceria na sua vida por acaso ou pela vontade dos homens. Deus estava no controle de cada situação, por isso ele podia descansar. Paulo conhecia o seu Deus, Paulo conhecia a quem ele servia, por isso ele estava descansando em Deus. Por isso ele foi capaz de dizer: não me importa, porque não vivo mais eu estou crucificado com Cristo. E a vida que eu vivo agora nessa carne, eu vivo na fé no Filho de Deus. Queridos, não andar ansioso não significa que nós nunca vamos nos sentir ansiosos. Não andar ansioso não significa que nunca vamos ter ansiedade. Nós somos seres humanos e é normal a gente ter algum tipo de ansiedade. Por exemplo, aqueles que vão ter um primeiro encontro amoroso ficam ansiosos. Aqueles que vão fazer o Enem hoje ficam ansiosos. Quem vai fazer uma prova de concurso, quando o pastor me convidou para vir pregar, a gente fica, né, aquela ansiedade: e agora, o que é que vai fazer? Eu digo sim, eu digo não, a responsabilidade.
Então, existem algumas situações na vida que nós temos ansiedade, mas o que a palavra está dizendo é: não seja dominado pela ansiedade. Não viva dominado, não seja controlado pela ansiedade. Essa é a diferença. Todos nós temos picos e momentos de ansiedade, mas a palavra nos diz que nós não devemos andar, viver, estar preso, dominado e direcionado pela ansiedade. Quando a ansiedade passa do ponto, procure ajuda, procure tratamento, se cuide. Se passou do ponto, se cuide. Se extrapolou os limites, cuide-se. Não deixe que isso venha dominar a sua mente. Se temos a convicção de que Deus está no controle de todas as coisas, que as nossas vidas estão em suas mãos, certamente nós temos dele a ajuda para vencer a ansiedade. Eu me lembro bem de uma irmã, eu sempre cito o nome dela, porque não é segredo, a irmã Marleide, lá de uma das nossas igrejas, a Igreja Batista de Fedegosos. Ela chegou na igreja muito dopada de medicamento. Ela era muito ansiosa e depressiva. E aquela mulher chegou nos primeiros cultos, ela mal conseguia assistir. Mas ela foi num ato de desespero buscar a ajuda do Senhor. E hoje, depois de mais de 10 anos conosco, aquela irmã, nos seus primeiros meses de caminhada de fé, ela foi completamente liberta de todo o problema de ansiedade e depressão e de todo o medicamento. Mas isso foi o caso da irmã Marleide. Mas eu tenho outros irmãos e irmãs que precisam ainda continuar o tratamento e o medicamento. Afinal de contas, Deus usa os seus meios. Alguns ele arranca de vez, outros ele permite que você bata um papo com o seu psicólogo, com o seu psiquiatra, e você vai ser abençoado do mesmo jeito. Porque não estamos aqui para dizer: não, abandone tudo. Deus, ele trabalha no tempo dele, da maneira dele, da forma dele, ele tem os seus meios de fazer. Tão somente eu sei que de uma forma ou de outra, o Senhor está conosco na caminhada e ele nos ajuda a vencer a ansiedade ou qualquer outro sentimento que venha tentar nos paralisar. Por isso, o conselho da Bíblia é: não ande ansioso. Não viva ansioso por coisa alguma. Sem dúvida, um dos textos que mais tem a nos ensinar sobre esse assunto, o próprio Paulo escreveu, só que agora para uma outra igreja, para um outro povo. Romanos capítulo de número 8, talvez seja o texto mais conhecido, mais citado, mas eu quero ler a parte final deste capítulo. Romanos capítulo 8, a partir do verso 31, ele diz: portanto, o que diremos diante dessas coisas? Se Deus é por nós, né? Quem será contra nós? Uma vez que Deus é por nós, quem será contra nós? Mas eu quero ler a partir do verso 35. O que Paulo vai dizer é extraordinário, querido. Isso nos ajuda a entender que é possível vencer a depressão, a ansiedade, o medo, a angústia, qualquer sentimento que venha tentar nos paralisar, porque nós temos uma certeza absoluta: nós estamos guardados em Deus através de Cristo Jesus. Diz o texto: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou privação, ou perigo, ou espada, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, pois eu tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Quando nós temos essa certeza, nós vamos passar pelas tribulações da vida, pelas dificuldades da vida, de maneira mais tranquila. Não totalmente, porque tem coisas que realmente vêm para tentar nos desestabilizar. E como seres humanos, de fato, nós sentimos. Ninguém precisa ser forte o tempo todo, porque ninguém é. Você tem o direito de chorar quando tem a necessidade, você tem o direito de gritar quando precisa. Mas sabendo de uma coisa: nada que aconteça nesse mundo, nada poderá nos separar do amor de Deus. Nós estamos guardados em Cristo para toda a eternidade. Aleluia.
Aleluia. Prosseguindo, eu quero avançar, porque o pastor disse que hoje era só até meio-dia, então eu preciso adiantar. Até 2, né? Eu entendi errado. Eu quero adiantar, eu sei que é só até 11h30 que normalmente vocês ficam, então eu não vou respeitar isso, tá? Se passar um pouquinho, é só um pouquinho. Então, prosseguindo. A Bíblia, ela traz lições para tudo para a gente. E essa proibição é algo sério e interessante. Eu só posso viver uma vida não dominada pela ansiedade porque nós temos muitos motivos para estarmos ansiosos. Eu só posso viver uma vida não dominada pela ansiedade quando eu aprendo o que Paulo fala também aos Colossenses, que nós temos que viver uma vida olhando e buscando as coisas que são do alto e não que são da terra. A grande questão é que tem muita gente ansiosa com coisas desnecessárias. Aí é que é difícil, queridos. Porque tem gente ansiosa porque não consegue ter o último iPhone que foi lançado. Não dorme de noite porque precisa ter o último iPhone. Você não precisa não. Tem gente que fica ansioso porque ainda não conseguiu trocar de carro. Calma, vai chegar a hora. Tem gente que fica ansioso e preocupado e não dorme de noite porque ainda não conseguiu fazer a viagem dos sonhos. Dá para viver sem essas coisas, meu irmão. Dá para viver sem essas coisas que são supérfluas. Pode vir, pode não vir. Você já tem o melhor dessa vida. Você tem Cristo Jesus. Você tem o seu nome escrito no livro da vida. Não dá para viver ansioso com essas coisas. Eu não tenho paciência com isso. Me perdoe. Me perdoe, eu não tenho paciência com essas coisas. Não dá para a gente ficar gastando energia com isso. Não dá. São coisas totalmente supérfluas, desnecessárias. Se o Senhor te der a condição de possuir um iPhone por mês, glória a Deus. Faça isso, mas que seja para a glória do Senhor. Se o Senhor te der a condição de trocar de carro todo ano, troque, mas que seja para a glória do Senhor. Se não, contente-se. Paulo era fantástico, ele também disse algo. Olha, Timóteo, você tem o que comer e o que beber? Está ótimo, esteja feliz, esteja contente. Para isso, tem um básico, esteja contente, meu irmão. Sua casa não é um palácio da cidade, mas é sua casa, esteja contente. Nós vivemos ansiosos, muitas vezes preocupados com coisas desnecessárias. Estamos adoecendo com coisas desnecessárias. Nós já temos o melhor. O maior presente já foi nos dado. Vida eterna em Cristo Jesus. Compreender essa verdade de que nós estamos guardados em Deus através de Cristo para a eternidade vai nos fortalecer e vai nos preparar para enfrentarmos as situações que tivermos que enfrentar, na certeza de que somos amados pelo Senhor. Eu poderia falar muito mais sobre isso, mas eu vou pular o próximo ponto, porque eu quero falar dos 3, senão eu fico preso em um e não falo dos outros. Então vou para o segundo. O primeiro foi uma proibição. Você está proibido de ficar ansioso com coisa alguma. Briga com Jesus aí depois. Senhor, está escrito na tua palavra, mas eu estou ansioso. Cuida disso aí, Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda que eu estou ansioso, eu estou ansioso, me ajuda. Pronto, aí ele vai te ajudar, tá certo? Segundo, o texto traz um conselho. Primeiro ele diz, não andeis ansiosos com coisa alguma. Antes, coloque tudo isso que está trazendo perturbação ao seu coração diante de Deus em oração. Aí vem o segundo. É um conselho agora. Diz aqui que se conselho fosse bom, não se dava, vendia, né? Mas é errado isso. Eu gosto mais do outro, que diz assim, conselho é igual café, toma quem quer. Esse é melhor. Mas conselho é bom. Um bom conselho, aliás, o provérbio vai dizer que na ausência de bons conselhos, o povo perece, a nação perece. Se falta bons conselheiros, as pessoas vão tomar decisões erradas na vida. Por isso que a palavra ela é recheada de bons conselhos. E esse conselho é extraordinário. Paulo diz, não fica ansioso. É melhor você colocar tudo isso diante de Deus em oração. A maneira que o apóstolo encontrou de vencer a ansiedade foi colocando todas as circunstâncias diante de Deus em oração. Todas. Todas as circunstâncias diante de Deus em oração. Nós somos uma geração, queridos, de crentes que ora pouco.
todos nós. Os crentes do passado oravam muito mais do que a gente. A gente ora menos, porque a nossa vida é tão corrida, que quando a gente menos espera já é meia-noite. E a gente passou o dia sem um momento de oração, passou um dia sem um momento devocional. A gente vive tão atropelado de coisas que muitas vezes nós não estamos tendo tempo suficiente para estarmos diante da presença do Senhor. Mas eu quero falar algo interessante aqui para você. Se conversar com alguém, você já fez isso, quando você estava ansioso ou ansiosa, você conversou com alguém, é tão bom, é tão necessário. Imagina então conversar com Deus em oração. Se conversar com alguém que também é ansioso, que também é humano, que também é limitado, já é bom. Imagine conversar com Deus em oração. Aí eu vou ler só um pedacinho aqui de um artigo que cientistas fizeram sobre pessoas que oram. Esses dias eu estava vendo até que foi feito um experimento de pessoas com doenças terminais, um grupo de pessoas que oravam e um grupo de pessoas que não tinham fé. E aqueles que oravam regularmente, a melhora era significativa. A ciência já se curvando, estudando e entendendo o funcionamento do cérebro das pessoas que oram. Isso é fantástico. Aí eu peguei só um pedacinho aqui de um artigo, vou tentar ler porque quando a gente faz o print, desconfigura tudo. Mas diz assim, quando oramos, acontece uma mudança no cérebro. A mudança de comportamento e de concentração traz uma sensação de tranquilidade, de acalanto no coração. Uma cascata de neurotransmissores é liberada no cérebro, incluindo a dopamina, que regula o centro do prazer, a serotonina, que reduz o estresse, e norepinefrina, que ativa a resposta de luta ou de fuga. O cérebro também passa por uma mudança ou mudanças elétricas. Através do eletroencefalograma, os cientistas conseguem medir as ondas cerebrais e conseguem observar que as linhas mudam de acordo com o que a pessoa está fazendo, produzindo maior parte do tempo, um outro hormônio aqui, que está em inglês, eu não vou saber dizer, que ajudam pensamentos complexos e analisam, ou análises críticas. Aí ele fala assim, ao orar, escute, ficamos mais relaxados e usamos mais o nosso instinto, a atividade cerebral é boa para uma boa parte silenciosa, principalmente no córtex cerebral e no lobo frontal, onde estão concentradas as noções de futuro e as percepções sobre nós mesmos. Observe que a ciência está dizendo, quando você ora, o seu cérebro desencadeia partes tão importantes, que lhe dá a noção de um futuro melhor, lhe mostra coisas melhores acerca do amanhã, e também lhe ajuda a você conhecer a você mesmo. Ou seja, quando você ora, você está tão confiante, tão ligado em Deus, tão crente naquilo que é verdade da palavra, que tudo muda ao seu redor. Você se levanta mais leve. Eu sei que você, alguma vez na vida, já se prostrou para orar, acabado, quebrado, arrebentado, ansioso, preocupado, e levantou leve, na certeza de que Deus está no controle e de que Ele vai fazer. Isso é verdade. Isso é real. Quando nós oramos, quando nós nos entregamos, quando nós nos derramamos aos pés do Senhor, nós estamos falando com alguém que é vivo, que é real, e o mais importante, com alguém que se importa com a gente. Obrigado, querido. Alguém que se importa conosco. Real, verdadeiro. Precisamos crer que quando oramos, Ele ouve e se importa. Há um texto dos mais fantásticos na Bíblia. Aliás, a Bíblia, ela é toda fantástica. Vai borrar um pouco a maquiagem aqui, mas tudo bem. Nesse calor não adianta se maquiar, né, pastor? O meu calor lá é diferente. O calor lá do morro é diferente do de vocês. Lá a gente não fica suado, sentado, não. Aqui a gente fica. É diferente, não sei explicar não, mas é diferente. Nunca, né? Aqui é diferente. Aqui a gente sai do banho já precisando voltar de novo para o banho.
Bom, detalhes do clima à parte. Como eu ia dizendo, a Bíblia tem textos que são fantásticos. E esse aqui em particular eu amo. Eu amo esse texto. Isaías 64:4. Enquanto você abre a Bíblia, eu vou beber mais um golinho d'água. Isaías 64:4. Veja se esse texto não é fantástico. Olha o que está escrito em Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Aleluia! Esse texto é lindo, querido. Os outros deuses que os homens criaram exigem sacrifício, esforço, trabalho. O nosso Deus trabalha em nosso favor. Que coisa incrível! Coisa maravilhosa. Então, querido, se eu, assim como Paulo entendeu isso, se eu também entender, vai ser mais fácil lidar com a ansiedade, com as preocupações, com os medos, com as frustrações, com as perdas, com os sentimentos contrários que estão aí, que nós vamos passar por eles, porque nós somos seres humanos. E enquanto estivermos nesse mundo, estamos sujeitos a tudo. Estamos sujeitos a tudo desse mundo, porque estamos nele. No mundo caído, mas nós não somos daqui, estamos de passagem. E enquanto estivermos aqui, nós temos um Deus que trabalha em nosso favor. 1 Pedro 5,7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Igreja do Senhor, ao longo desses 73 anos de organização e os outros que antecederam, o Senhor cuidou desta igreja. O Senhor está cuidando hoje. O Senhor vai cuidar nos próximos anos, próximas décadas, até que Ele venha. Ele vai continuar cuidando de você em particular e de todos no coletivo, porque Ele é o Deus de um, mas Ele é o Deus também de todo aquele que o invoca. Alguém sabiamente escreveu algo que é bonito, mas na prática a gente tem dificuldade de fazer. Alguém escreveu assim: ore em vez de se preocupar, ore em vez de se estressar, ore em vez de entrar em pânico, ore em vez de pensar demais, ore em vez de assumir tudo, ore em vez de tentar controlar as coisas, ore em vez de ficar se questionando, ore em todas as situações. Tem hora que a gente quer resolver tudo, para depois, se nada der certo, a gente orar. E a gente diz: Senhor, já tentei de tudo, o Senhor viu. Agora só tem uma coisa a fazer, eu preciso do Senhor. Era a primeira coisa. Era a primeira coisa. Não, a gente tenta, se desespera, quando dá tudo errado. Deus, agora não tenho mais o que fazer, não. Agora é esperar no Senhor. Era para ter feito isso tudo antes, evitava um bocado de coisa, né? Mas a gente não, a gente tem a mania de querer, não, pode deixar que eu estou no controle. Parece os filhos pequenos, né? Eu tenho uma de 10 anos, o de 17, uma de 10, e agora vem uma está com 3 meses, tudo assim, esse tempão, né? De um para o outro. A de 10 anos, de vez em quando quer fazer umas coisas, não, papai, eu já posso, eu já sei. Olha o tamanho, tu pode nada, minha filha. Tu acha que tu sabe, tu acha que pode, né? Criança é assim, acha que pode. A gente também tem hora que diz assim: Deus, deixa comigo, eu sei. Eu posso, né? E a gente tenta. E como um bom pai, a gente deixa. Tem hora que a gente deixa espirnear, tentar. Depois que não consegue, aí olha para a gente assim, dizendo: você tinha razão. Primeiro de tudo, nós deveríamos orar. Mas não, a gente faz o papel inverso. E ainda bem que Deus não nos trata segundo a nossa cabeça dura. É segundo as suas misericórdias. Acho que Deus diz: ainda bem, estava só esperando você, né, cair a ficha que você não pode. Mas Ele pode todas as coisas. Aleluia. Então, ao invés de nos preocupar, de nos estressar, de entrar em pânico, de tentar resolver do nosso jeito, oremos. Coloquemos tudo aquilo que nos traz preocupação, ansiedade, dor e desespero diante do Senhor. A proibição é: não ande ansioso com coisa alguma. O conselho é: leve tudo isso em oração diante de Deus. E a promessa
é essa daqui. O final do texto vai dizer que nós teremos paz. Experimentaremos uma paz que excede, que ultrapassa todo o entendimento. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Aqueles que conhecem a Deus podem experimentar um tipo de paz que o mundo não pode. A gente tem um tipo de paz que as pessoas que não têm a Deus, eles não têm. De fato, eles não têm. Porque Jesus disse, deixo-vos a minha paz vos dou. E não dou como o mundo dá, porque o mundo não tem paz. Até um ano e pouco atrás, parecia que o mundo estava em paz. Aí veio a Rússia, provocou uma guerra com a Ucrânia. Acabou a paz. Tempos depois, agora, mês passado, veio o Hamas e produz um ataque terrível em Israel. E mais uma vez outra guerra. A África, o continente africano vive em guerra. O mundo vive em guerra. O Brasil tem uma guerra contra o tráfico, da polícia, contra o ser humano, o tráfico maltratando e matando pessoas comuns. O mundo vive em guerra. O mundo não tem paz para dar. O mundo oferece uma paz falsa, uma falsa sensação de paz. Por isso que quando qualquer coisa acontece, as pessoas se desesperam. E eu me lembro que no início da pandemia, as pessoas vinham agitadas, preocupadas. Pastor, e agora? Eu dizia sempre com maior serenidade, não sei o que será do amanhã, mas eu tenho uma plena convicção, a minha vida ainda continua nas mãos do Senhor. Eu disse para vários, se Deus permitir, esse vírus me leva. Se Deus não permitir, ele não me leva. Se Deus permitir, o vírus leva. Mas se Deus não permitir, não leva. Então eu vou ficar em paz, porque a minha vida está nas mãos do Senhor. Quando chegar a hora que ele disser assim, chegou o momento, vai ser um vírus, vai ser uma batida, vai ser uma doença, vai ser um infarto, vai ser qualquer coisa. Vai ter alguma coisa para me levar. Vai ser alguma coisa. As pessoas não vão falar disso não, né? Mas vai vir uma doença, vai vir qualquer coisa para levar a gente. Bom seria se todo mundo dormisse e já não acordasse mais. Aí era bom. Dormiu, sonhou com o céu e já acordou lá, mas já era. Era bom, mas não é assim. Agora eu te digo uma coisa, eu não vivo preocupado qual vai ser a maneira que eu vou morrer, não. Não vivo preocupado com isso. O que eu vivo é todo dia buscando fazer a vontade do Senhor, para quando chegar o meu dia, a morte só vai fazer um favor para mim, me levar para a presença do meu Deus, só isso. Nada mais do que isso, porque Paulo disse, e eu creio, nem a morte, nem a vida, nada poderá nos separar do amor de Deus. Então não é uma preocupação a maneira como eu vou sair desse mundo, a minha preocupação é a maneira como eu estou vivendo nesse mundo, porque tem que ser para a glória do Senhor. Essa paz que as crises financeiras, políticas, de saúde, que as guerras, essa paz que arranca do coração das pessoas a tranquilidade, porque elas não têm essa paz, nós temos. Essa paz que Cristo oferece, ela não vai embora quando o mundo está em crise, porque o nosso Deus, ele não tem crise. Essa paz, ela nos sustenta, ela nos fortalece, ela nos direciona, ela nos prepara e ela nos renova a cada manhã para vivermos os sonhos, os projetos e os propósitos de Deus para nós. Querido, o mundo está em guerra, o mundo está em confusão, mas Deus continua trabalhando por sua igreja, por mim e por você. Ele continua conosco. Ele disse, eu estarei com vocês até o fim de todas as coisas. E eu vou encerrar. Quando a paz divina, ela invade os nossos corações, eu encontro 5 resultados. O primeiro resultado da paz do Senhor, ele faz arrancar do meu coração toda e qualquer ansiedade. Segundo, ele faz florescer, brotar ações de graças. Nós estamos aqui em ações de graças, gratos ao Senhor por mais um ano concedido a esta igreja.
A paz que excede todo entendimento também produz em nós santificação em nossos pensamentos. É o que diz o verso 8 desse texto. Finalmente, irmãos, tudo que é justo, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o seu pensamento. Coisas boas são geradas em nosso pensamento. Quarto resultado, quando a paz do Senhor invade o nosso coração, nós temos um contentamento real em toda e qualquer circunstância. É o que Paulo vai dizer no versículo 11 e 12. Eu sei ter tudo e eu sei ter nada. Eu sei viver uma vida cheia de luxo e também uma vida cheia de escassez. Sabe por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse texto é usado muito fora do contexto, né? Vou fazer um concurso e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tem um adversário ali lutando contra mim, mas eu vou vencer porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é isso. Paulo está dizendo, eu sei passar por tudo nessa vida. Eu sei estar num palácio, eu sei estar numa choupana. Eu sei estar de barriga cheia e sei passar fome. Porque quem me fortalece é Ele, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso enfrentar e passar por todas as circunstâncias, porque eu sou fortalecido por Ele. É esse o sentido do texto. E por último, quando essa paz invade o nosso interior, nós adquirimos uma total confiança e dependência do poder de Deus. É o que vai trazer para a gente o versículo 13 que eu acabei de dizer. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Querido, vocês podem experimentar todos os dias essa paz. Uma paz que o mundo não tem. Por isso, ainda que a cidade de Itiúba ou qualquer outra cidade, ela possa enfrentar situações difíceis como todas estão enfrentando, a igreja do Senhor há de prevalecer, há de permanecer, porque há um Deus que trabalha em seu favor. E o último texto que eu quero deixar, não é palavra de mais ninguém, é palavra do Senhor Jesus. Mateus capítulo de número 6, eu encerro com as palavras do Mestre Jesus, ao meu e ao seu coração nessa manhã. Mateus capítulo de número 6, a partir do verso de número 25, nos diz assim a palavra do Senhor. Mateus capítulo 6, a partir do verso 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer uma hora à duração da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olhai como os lírios do campo crescem, eles não trabalham nem tecem, mas eu digo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe, amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, pois os gentios é que procuram todas estas coisas, e de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Eu costumo explicar lá a igreja assim, alguém diz assim: busque primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Eu digo, o texto não diz isso, não force o texto. O texto diz, e todas estas coisas. Quais são estas coisas? Comer, beber e vestir. Necessidades básicas. O que Jesus está dizendo é, o Pai cuida da tua comida, o Pai cuida daquilo que você veste, o Pai cuida para te dar a condição de você comer, beber e vestir, o básico. Mas não é obrigação de Deus te dar uma Hilux, uma Ferrari, uma Lamborghini, não é obrigação de Deus. Aí tu tem que trabalhar, estudar e ralar na vida e, sei lá, adquirir tuas coisas, mas não vai levar para o céu nada disso. Então, por isso que eu não considero isso muito importante, porque não vai levar, né? Eu nunca vi caixão de rico com como é que fala? Com gaveta, né? Levando joia, eu nunca vi. E ainda que venha a frota de carro importada atrás, não vai também descer, porque não vai jogar. E se descesse na sepultura, não ia com ele. Por isso Jesus está dizendo, olha,
não fique ansioso. Você não precisa de muita coisa. Irmãos, é a sociedade que diz que a gente precisa de muita coisa para ser feliz. Não precisa não. Precisa não. Eu vou encerrar com a fala de um jogador, Ibrahimovic, alguns conhecem aqui, quem gosta de futebol. Ibrahimovic foi entrevistado esses dias, agora recente. E perguntaram para ele sobre dinheiro, sobre alegria, o que é felicidade. E aí Ibrahimovic, ele é polêmico, né? E ele disse, olha, eu já estive dos dois lados. Pobre e hoje sou rico. E eu digo para você que dinheiro não traz felicidade, não. Dinheiro ajuda a comprar coisas, ele fala. Dinheiro é bom para comprar coisas, mas não dá felicidade, não. E ele é um cara milionário, um dos maiores jogadores, ganha demais. Mas dinheiro não dá alegria, não. Dinheiro ajuda a comprar. Dinheiro é bom para comprar coisas. Você tem vontade de comprar uma coisa, você compra. Mas alegria, não. Aí o repórter perguntou, e o que é alegria para você? Ele disse, na concepção dele, é claro, ele não conhece a Cristo, né? Senão ele dizia, é Jesus, é ser de Jesus. Mas ele disse, não, é momento, são momentos. Para ele, alegria é momento. Tem momento que ele está alegre, tem momento que ele não está alegre. Isso é a definição dele. A definição para mim é o que a palavra diz. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor, anda nos seus caminhos, vive a sua palavra. Isso é ser feliz. Temer ao Senhor, viver para o Senhor, para a glória do Senhor. Isso é alegria. Queridos, a gente não precisa de muita coisa, não. É o mundo quem diz. A gente precisa de Jesus. E as outras coisas ele vai cuidando, para que nada nos falte. Portanto, não andemos ansiosos. Proibição, não ande ansioso. Conselho, coloque tudo diante de Deus em oração. Quando você fizer isso, você tem uma promessa. A paz do Senhor, a paz de Cristo vai invadir a tua mente e o teu coração. Uma paz que vai ultrapassar todo e qualquer